Liberdade religiosa na Roma Antiga. A religião é vista pelas pessoas comuns como verdadeira, pelos inteligentes como falsa e pelos governantes como útil. Sêneca, em O Pensador. Por que Sêneca podia escrever isso e as autoridades romanas não o matavam? Simplesmente porque na Roma Antiga, ao contrário do que dizem os cristãos, havia liberdade religiosa. Sêneca era um dos homens mais inteligentes do Império. Sêneca, nascido em 4 antes da era cristã e falecendo no ano 65, foi um importante filósofo, escritor, mestre de arte da retórica, membro do Senado, questor e magistrado da justiça criminal durante o Império Romano. Fonte Wikipédia. Segundo Voltaire, no livro Tratado sobre a Intolerância, ele disse que as histórias de perseguição aos cristãos não têm nenhuma substância porque os romanos eram extremamente tolerantes em relação às religiões, tanto que entre eles existia o princípio Deorum offensae die curae. Somente os deuses devem ocupar-se das ofensas feitas aos deuses. A liberdade de Sêneca em expressar o que pensava das religiões é a prova mais clara a lançar por terra a história de perseguição aos cristãos pelos romanos pagãos. O imperador romano acabou com o grupo dos cristianos, seguidores de Crestos, não por acreditarem num deus diferente dos deuses dos romanos, mas porque eles eram o que hoje denominamos terroristas, viviam atacando os romanos e pretendiam libertar os judeus. Cresto, em latim Crestus, é a pessoa que, segundo Suetônio, em Vida dos 12 Césares, teria incitado os judeus a praticarem distúrbios em Roma no período do imperador Cláudio, 41 a 54. Os judeus, sublevados constantemente por incitamento de Cresto, foram expulsos de Roma por ele, Cláudio. Fonte Wikipédia. Tácito não disse isto nos livros anais, mas o que se entende nas entrelinhas é que Cresto também queria ser aquele Salvador profetizado que nunca existiu nem vai existir, mas os cristãos dizem ser Jesus, o Yeshua e Jesus Cristo inventado pelos romanos. Os romanos não perseguiam súditos por crerem ou descrerem, mas por suas práticas que fossem contra o império. Eles não destruíram Jerusalém simplesmente porque os judeus dissessem que Yahvé era o único Deus verdadeiro, mas porque os judeus fizeram guerra contra o império tentando se libertar de Roma.